Fala galera, beleza? Pedro ou Senhor Black aqui de novo, dessa vez para o nosso segundo vídeo aí, falando sobre os 5 campeões que você deveria upar. E dessa vez a classe escolhida é a Tech, classe Tech. Quem pediu para eu fazer foi o Adrian aí, o salve pro Adrian que me contatou no WhatsApp e pediu para eu fazer a classe Tech, né, como próximo dessa sériezinha aí de 5 campeões que você deveria upar. Novamente, eu ressalto, eu não vou colocar campeões pay to win, que você precise gastar dinheiro para pegar, ou campeões que estão em desafios que podem ser muito difíceis, né, pra galera. Então espere que aqui só vá ter aqueles campeões que você consegue nos cristais de maneira tranquila, beleza? Ou que você conseguiu, vocês vão entender por quê. Vai ter uma pequena surpresinha aí no desenvolver da lista e talvez a galera fique confusa, né? Mas é isso aí que eu tô querendo dizer pra vocês, galera. Então vamos sem enrolação, vamos começar logo pra não ficar chato. Entrando aí na nossa posição de número 5, ele, Shocker. Mano, o Shocker é sensacional. Ele é um campeão que ele foi reformulado lá na época dos Guardiões Gloriosos do Banquete de 2023 e ele é um campeão sensacional. Até hoje ele é o melhor daquela leva de campeões que teve naquele cristal. Ele definitivamente é o melhor campeão que você pode ter. Vamos lá, galera. O Shocker, ele é um campeão com potencial de one hit ou instant kill, que a gente fala que é aquele dano que ele vem de maneira abrupta e simplesmente acaba com o seu oponente. A rotação do Shocker é bem simples, você tem que usar 2E1, soltar um E2 e depois soltar seu pesado. É só isso, cara, ele é um campeão super fácil de usar. E do último vídeo eu fiz os testes naquele Hulk do Labirinto das Lendas. Nesse caso eu tô usando o nosso saco de pancada, o Soldado Invernal. Então galera, não estranhem, eu escolhi ele porque eu achei ele a melhor maneira de testar esses campeões tech. E aí foi por isso que ele tá aí como teste, tá? O Shocker, além de ser um bom campeão no ataque, ele pode pegar ali o bobo na defesa, se você tem aquela proficiência de diminuir o atordoamento upada, porque ele já diminui naturalmente. Fora que ele não causa críticos, o que torna ele um dos melhores counters pro sinistro, um dos melhores counters pro massacre também. Ele é simplesmente sensacional e muito rápido. Esse cara aí, ele vai te salvar várias vezes, até porque ele também tem bloqueio automático em especiais, beleza? Então você correu errado, engoliu o especial do oponente, tu vai estar podendo aí tancar o dano, né? Ou seja, aguentar o dano, resistir ao dano, porque ele consegue bloquear automaticamente e isso ajuda muito nos atos e também vai ajudar você no BG, na AW, vai ser sempre muito relevante esse campeão, beleza? Na posição de número 4, agora eu vou ser chamado de louco. O criador, Maker, Memaker, como vocês preferirem. Ele tá na minha posição de número 4, galera, como um dos campeões que você deveria upar. O Maker, ele é muito bom no jogo, tá? Ele tem acesso a debilitações muito importantes, como vulnerabilidade de energia, que potencializa o dano dele, bloqueio de cura, ele tem sifonagem, né? Eu não vou lembrar o que a sinfonagem agora faz, mas eu lembro o que a covardia faz e também lembro que a drenagem especial, o drenagem especial faz, né? A covardia, no caso, diminui o dano de especial e a drenagem de especial, como o próprio nome já diz, ela simplesmente drena o especial, né? Quando ele solta um especial. Fora que ele também tem a supressão, que diminui o poder ganho, tá, galera? Esse campeão, ele é muito bom. Ele tem uma mecânica um pouco diferente. Não é só bater. Você precisa soltar o seu E1 para você ter a sua mina ali, que fica no pé do oponente e ajuda a dar dano nele. Você sempre vai querer reativar essa mina várias vezes até o seu E2, ou talvez até o seu E3. E como você faz isso? Usando o aparar. Nesse caso, o aparar dele vai ser uma esquiva, e aí você vai soltar o seu pesado, segurar o seu pesado para ele tá reiniciando
aí essa mina. Vocês podem perceber que eu não usei a rotação do E3, que é uma das melhores rotações pra ele, tá, galera? Ele é um campeão muito bom pra AW. Ele não é um campeão super forte pra BG, mas ele tem o seu valor sim no BG. E aí ele vai ser um campeão muito relevante pelo fato dele simplesmente ser muito safe de jogar, galera. Ele é safe de jogar, mano. Você pode até não gostar do campeão, mas que ele é fácil de você incluir ele em situações adversas, ele é. E é por isso que eu coloco ele como top 4, porque ele tem muita versatilidade para fazer várias lutas. Ele é como se fosse uma Chatra, que também tem muita versatilidade, né, no kit dela para fazer as lutas. Passando agora para nossa posição de número 3, Caveira Vermelha. Esse campeão, ele tomou um buff nas antigas e hoje ele continua sendo muito bom, galera. Ele é um campeão muito simples, tá? Ele não é um campeão cheio de paranauê, ele é um campeão que você vai pegar, é só bater com ele, soltar E2 e E1, acabou, é isso. Mas eu não vou falar só disso, tá? Ele tem ali 10 stacks de armadura, além de servir para ataque, ele também serve para defesa. Mas vamos lá. Ele, duplicado, a cada 10 hits você ganha um desses bônus de armadura. E esses bônus de armadura, galera, ele aumenta tudo pra você. Ele aumenta a resistência à energia, ele aumenta a resistência física, ele aumenta dano de ataque, se eu não me engano, tá? Eu não tô lembrado agora. Mas ele aumenta tudo isso. E ele simplesmente é muito forte. Você consegue fazer lutas, galera, e ter um controle de poder só aparando o oponente, mano. Fora que ele tem bloqueio de cura no pesado dele. Ele tem um dano de energia aí simplesmente sensacional, como vocês estão vendo aí contra o soldado. O E1 dele pausa as cargas, o E2 dele dá um insuperável e o E1 dele, voltando pro E1, né? Dá pra você um bloqueio automático que ajuda de novo você a ficar safe na luta. Eu não preciso me estender muito no Caveira. A gameplay dele é muito simples e ele é híbrido. Ele serve tanto para ataque como para defesa. Então é isso, galera. Isso aí é o meu disclaimer aí para vocês do Caveira Vermelha, e ele tá na posição 3 simplesmente pela facilidade de jogar. Ser um campeão bem mais fácil do que, sei lá, o Maker ou o Shocker. Chegando agora no top 2 dos campeões que você deveria upar. Ele, Sebastião, ou Bastion, né? Tanto faz. Esse campeão, ele também entra aí como uma ótima opção, principalmente contra mutantes, tá? No geral, ele faz tudo, cara. Inclusive campeões que esquivam, tá? Você solta ali seu pesadelo como quem não quer nada e você simplesmente impede o cara de esquivar a luta inteira. Ele tem imunidades, coisa que os outros dessa lista aqui não tem tantas. Ele tem bastante imunidade, beleza? Ele tem ali, talvez não bastante imunidade, mas 2 imunidades muito boas, que são a sangramento e a veneno, né? E outra coisa é como se fosse uma pseudo-imunidade, ou seja, você recebe a debilitação, mas você cura, né? Isso do kit dele, porque ele é um robô, ele não consegue usar da força de vontade, beleza? A rotação dele é simples. No geral você vai querer fazer E2, E1 quando o cara tiver com mais de 30 cargas. E em lutas longas você vai querer fazer E3, E2, E1, porque aí você vai maximizar o seu dano vermelho ao máximo, beleza? Ele tem ali uma mecânica de conseguir diminuir a precisão de habilidade de, por exemplo, debilitações de dano de energia, ou seja, às vezes ele não vai ser infligido com o Neurochoque, e isso definitivamente ajuda contra campeões como o Massacre, que na minha perspectiva ele é o maior counter do Massacre, e também a Capitã Britânia, tá? Perdão, estava esquecendo dela agora, beleza? Fora isso, de novo, eu também acho ele um campeão muito simples e um campeão muito relevante hoje pro jogo, por conseguir fazer inclusive lutas fora da classe dele, beleza? Agora no top 1 da classe, lembra que eu falei que podia confundir você? Pois é, Sentinela, o Tech, beleza? Por que eu coloquei o Sentinela Tech no top 1, né, no caso? Esse campeão aqui, ele tem inúmeras maneiras de dar dano e ele ainda regenera a sua vida toda. Mano, que campeão absurdo que foi dado no banquete, tá?
nem todo mundo tem esse cara, mas dia 3 de dezembro o Cristal Titã vira junto com o básico, e esse campeão aí, galera, vai pro básico, tá? Então você pode conseguir ele. E outra, tem gente que já conseguiu, né? A maioria das pessoas aqui participou do banquete de 2024. Enfim, vamos falar sobre ele. Ele tem uma mecânica que é assim: toda vez que o oponente repetir alguma ação, você ganha 6 cargas. Se o oponente for mutante, você ganha 12. Ele funciona tanto no ataque como na defesa. E uma das maneiras que a Kabam colocou para você poder farmar essas carguinhas dele e ficar extremamente forte é você usar o pesado dele e bater no bloqueio do cara. Isso vai subir suas cargas. Também, se você quiser, você pode baitar ali algum dos especiais do cara, podendo ser o E1 ou o E2. A cada 10 cargas você ganha resistência física, resistência à energia, avaliação de dano, redução de cast, que é basicamente quando você reduz o número de poder gasto por cada barra de poder, beleza? Ficou confuso? Mas no vídeo aí vocês conseguem entender. O campeão, ele é tão absurdo que ele dá dano de debilitação, ou seja, ele dá aquele dano vermelho muito alto, e ele também consegue dar muito dano amarelo, dano de crítico ou dano de porrada bruta mesmo. É só você soltar o E1 se você quiser fazer isso. No E3 dele, galera, uma vez por missão, você regenera a vida inteira, mano. E a duplicação desse cara, pra mim, ela é necessária pra defesa, mas no ataque ela também tem sua serventia. Quando você chega ali em 20% da vida, você recebe 3 bônus de armadura, você fica muito tanque, e a cada vez que um desses bônus expira, você ganha 90% de uma barra de poder. É quase que garantido que você consegue soltar um E3 se você vacilar, mano. É bizarro. Esse campeão, de verdade mesmo, ele é tão forte pra Ato, tão forte pra AW e tão forte pra BG, que eu não sei como, de verdade, ele fica um pouco esquecido na maré e todo mundo só fala de Bastion e de Jack, tá ligado? Inclusive, o Jack que nem entrou na minha lista. Então, vamos às considerações finais, galera. O Jack não entrou na minha lista, mas ele fica como menção honrosa, porque ele realmente tem ele é um cara que dá muito dano de incinerar, muito dano de veneno. E ele tem ali, basicamente a mecânica dele é essa, é dar dano, tá? Outros campeões que não entraram na minha lista, e aí vocês vão entender, que eles entrariam no top 5 sim, é o Solvark e o Spark. Eu não coloquei eles justo porque eu coloquei a regra de não ter campeão pay to win ou campeão de desafio que pode ser difícil para conseguir. Mas esses campeões, eles estão R4 na minha conta e eu acho que vocês conseguiram perceber que nenhum desses campeões que eu mostrei para vocês, eles estão R4. Então vocês vão tendo uma noção do que a Kabam faz aí para fazer dinheiro e tudo mais, normal, né? A empresa quer lucro. E é isso, eles lançam os campeões bons e às vezes você consegue pegar eles em ofertas, né? Como por exemplo o Solvark, o Spark também já vem em oferta. Na minha opinião, eles são os campeões que deveriam entrar no top, mas eles não entram por causa dessa regra que eu coloquei. Então é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais um vídeo sobre ranking. Lógico, tudo aqui é opinião minha, você pode não seguir, se você tiver um campeão que você gosta mais pra colocar R4, você pode fazer isso, tá? Eu não tô proibindo você de nada e eu espero de verdade que a sua conta evolua, é tudo isso que eu mais quero. Eu quero trazer uma visão diferente pra você e mostrar os 5 campeões de maneira bem generalista, tá? Que vai ser melhor pra você no BG, na AW, na AQ, Ato e os caralho, beleza? Então é isso, galera. Fico por aqui, Sr. Black, mais conhecido também como Pedro. Fui!